Amém. Nós ouviremos agora a pregação da palavra de Deus. Eu peço que os irmãos abram as Escrituras na terceira epístola de João, onde eu farei a leitura dos versos 9 a 15. Pela manhã nós vimos o verso 1 a 8, e agora dos versos 9 a 15. Terceira João, 9 a 15. Terceira epístola de João, verso 9 a 15, nos diz o Senhor: Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for ir, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Senhor Deus, nós chegamos no momento ápice desse culto. É o momento onde a Tua palavra é lida, pregada e aplicada. Que o Senhor tenha piedade de nós, para que essa palavra sirva para nos quebrantar, para nos dar um coração compungido, quebrantado e não endurecido. É a palavra do Senhor. São as belas palavras de vida. O Senhor abençoe os meus irmãos, para que possam ouvir atentamente o que diz o Senhor em sua palavra, e que sejamos edificados, consolados, repreendidos, exortados, ó Deus, que a Tua palavra é útil para todas essas coisas. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como já disse pela manhã, a terceira epístola de João, ela é breve, no entanto, profundamente pastoral. Não se trata de um mero conselho moral. O apóstolo João não veio trazer conselhos moralistas. Ele nos coloca diante de dois exemplos vivos dentro da igreja. Um negativo, Diótrefes, e um positivo, Demétrio. O apóstolo João não está tratando apenas de hospitalidade, mas do coração da igreja. Quem governa o nosso caráter? O orgulho ou a verdade? Aqui, meus irmãos, aprendemos um princípio muito importante da vida cristã. Nós nos tornamos aquilo que imitamos. Quando meus saudosos pais queriam afastar a mim e os meus irmãos de pessoas vistas como más influências, eles diziam: cuidado, diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. De fato, eles não estavam errados, pois sabiam que tais companhias poderiam nos trazer sérias consequências. Alguns, meus irmãos, até dizem que essa frase se encontra na Bíblia. No entanto, mesmo sabendo que se trata de um ditado popular, ela transmite uma mensagem relevante para aqueles que insistem
em andar com más companhias. Além do mais, nos traz à memória alguns textos das Escrituras, como, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 15, 33, quando Paulo diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Nós lemos e cantamos aqui o Salmo 1, e no Salmo 1, verso 1, nós lemos: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E o que dizer de Provérbios, capítulo 13, verso 20? Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Meus irmãos, a graça da verdade não apenas nos salva, não apenas nos dá o gozo da salvação, ela também forma o nosso caráter. Por isso o apóstolo João nos ordena: não imites o que é mal, senão o que é bom. Eu quero pregar nessa noite à luz da seguinte proposição: a graça da verdade nos chama a rejeitar o mal e a imitar o bem. Nós veremos no verso 9, João orientando a não imitar aqueles que buscavam primazia. Nos versos 10, a não imitar aqueles que são empecilho ao reino. Nos versos 11, a não imitar aqueles que não procedem de Deus. E nos versos 12 a 15, mas sim imitar aqueles que dão um bom testemunho. Primeira coisa que nós aprendemos, que nós não devemos imitar aqueles que buscam primazia. Na última exposição pela manhã, como nós vimos nos versos 1 a 8, vimos que Gaio era um homem amado, espiritualmente próspera, sua alma era próspera, e que além disso dava um bom testemunho. Além do mais, ele era um homem extremamente hospitaleiro. Ou seja, Gaio é um exemplo de cristão a ser seguido. Por outro lado, entra em cena no texto alguém que é mau exemplo, alguém que não deveria ser seguido. Seu nome, Diótrefes, um líder na igreja que egoisticamente tirava vantagem de sua posição de liderança. O problema dele e de muitos de nós não era administrativo, mas sim espiritual. Por quê? Porque Diótrefes, ele amava a primazia. É interessante que essa palavra indica desejo de superioridade, controle e centralidade. Então Diótrefes não queria servir, ele queria dominar. Então, o apóstolo João, como um bom pastor, expressa sua grande satisfação com a maneira como Diótrefes estava se comportando. Demonstra insatisfeito por gostar de ser o primeiro em tudo, por amar a primazia. Diótrefes olhava, via o apóstolo João não como um amigo, mas sim como uma ameaça à sua posição. Conhece pessoas assim? Aí ele diz no verso 9: escrevi alguma coisa, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Ele escreveu algo para aquela igreja, e Diótrefes não permitiu, e nem deu a acolhida. Diótrefes rejeitou a autoridade apostólica, simplesmente porque amava a si mesmo. Meus irmãos, aqui vemos a realidade clara da depravação humana. Mesmo na igreja visível, o orgulho pode se alastrar. Eu me lembro da minha mãe: não endureça o queixo, não se ache. Não podemos esquecer de que o pecado não é apenas um comportamento externo, mas também uma inclinação do coração. Não é apenas a casca, não é apenas o exterior, mas também uma inclinação
do coração. Então, o apóstolo João diz: não imite aquele que busca primazia. Não imite. Não imite a Diótrefes. Ele ama exercer a primazia. Irmãos, o que a gente aprende aqui? A igreja não é lugar de autopromoção, mas de serviço. O desejo pela primazia é um dos laços mais frequentes em que um pastor, um presbítero ou qualquer outro líder pode cair. Esposos que querem ter primazia em seu lar tornam-se carrascos de suas esposas. Pais que querem ser glorificados tornam-se um grande empecilho na vida de seus filhos. A liderança dada a uma pessoa é para que ela sirva e não para que ela seja servida. O próprio Senhor, o próprio dono da igreja, não veio para ser servido, mas para servir. Palavras dele no Evangelho de João, verso 20 e 28, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. A igreja não é lugar de autopromoção, mas de serviço. Quem deve brilhar é Cristo, é a sua palavra, não sou eu e ninguém aqui. A igreja não é lugar de autopromoção, mas de serviço. Meus irmãos, tenham muitíssimo cuidado. Deus resiste aos soberbos. A palavra de Deus condena explicitamente a soberba. Tiago diz lá no capítulo 4, verso 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em Provérbios 16, 18, a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito à queda. Segundo certo teólogo, a soberba pode ser definida da seguinte maneira: quando seres humanos pecadores desejam o prestígio e a posição de Deus e se recusam a reconhecer a sua dependência dele. Muito cuidado. A igreja não é lugar de autopromoção, mas de serviço. Portanto, meus irmãos, precisamos nos examinar constantemente à luz da palavra de Deus. Servimos a Cristo ou buscamos reconhecimento? O que lhe move servir, por exemplo, no presbiterato? O que lhe move servir no diaconato? O que lhe move, qual é a sua motivação em fazer o que você faz, quer no contexto da igreja, quer no contexto do seu lar, ou em qualquer outro lugar? O que move, o que te motiva? É o famoso tapinha nas costas? É o reconhecimento? É a glória humana? É a autopromoção? Ora, e quando ninguém bater, dá o tapinha, e ninguém te reconhecer pelo seu trabalho, como o seu coração reage quando ninguém te agradece ou reconhece o seu serviço prestado? Isso fala muito sobre nós. Você é uma pessoa que busca autoglorificação, primazia como Diótrefes? Você procura servir a igreja de Cristo ou apenas busca ser servido por ela? Você quer servir ou quer sempre ser servido por ela? Nunca dá o primeiro passo, nunca serve um ao outro. Você é assim? Muito cuidado. Muito cuidado. Pense honestamente e corretamente a respeito de si mesmo. Nunca se considere o mais espiritual, nunca se considere o mais servo, nunca se considere o mais santo. Cuidado! Nós já conhecemos essa história. Cuidado! Como nos ordena a palavra de Deus, pense a seu respeito com moderação. Não estou dizendo que você tem que pensar acerca de você como um zero à esquerda, não é isso. Mas pense a seu respeito com moderação. É isso que nos instrui a palavra de Deus, em Romanos 12, 3b. E digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Tem gente que pensa além do que convém, que se acha demais.
o suprassumo, cuidado. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Por outro lado, se você é um servo do Senhor Jesus, não se sinta um zero à esquerda no reino de Deus. Assuma a sua posição de filho de Deus e viva a vida cristã de maneira sábia e digna. Todos são úteis no reino. Somos o corpo cujo cabeça é Cristo Jesus. Todos são importantes. Todos são. Outra coisa. Diótrefes, meus irmãos, impediu que chegasse aos irmãos algo que nós não sabemos o conteúdo que João havia escrito à igreja. Ele impediu. Escreveu alguma coisa à igreja. Diótrefes olhava para o apóstolo João como um rival, não como um apóstolo de Cristo, nem como um conservo. Querido irmão, preste atenção. Não olhe para o seu pastor, não olhe para os seus pastores, para os presbíteros, para os diáconos, com sentimento de rivalidade, desconfiança ou inveja. Não somos inimigos, somos irmãos em Cristo. Somos irmãos em Cristo. A falta de estima e de encorajamento apenas alimenta o desânimo dos líderes da igreja. Não somos inimigos, somos irmãos em Cristo. Iremos para o mesmo lugar, servimos o mesmo Cristo. Portanto, é de extrema importância que cada membro da igreja aprenda a valorizar e expressar apreço pelos seus líderes. Em Hebreus 13, 7, lemos: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus. Hebreus 13, 17a, encontramos também a seguinte exortação: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. 1 Tessalonicenses 5, 12 a 13, o apóstolo Paulo encoraja os tessalonicenses, dizendo: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Ore pelos seus pastores. Inclua o nome deles e de suas famílias em suas orações regulares. Ore pela vida emocional. Ore pela saúde física. Ore pelo sustento espiritual. Pastor, presbítero, diácono também é gente. Carece da graça de Deus, precisa de oração. Tem dificuldades também no lar. Irmão, você já pararam para pensar em nossos dias? Quantos pastores têm tentado o autoextermínio? Já parou para pesquisar? Inclusive pastores presbiterianos. Pastores, presbíteros, desanimados com o ministério. Precisamos orar. Encoraje o seu pastor, os seus pastores. Não se trata de bajulação. Nenhum pastor sério gosta de bajulação. Não estou falando de bajulação. Todo pastor se alegra ao saber como Deus os usou para abençoar suas ovelhas. Procure se envolver no trabalho da igreja. Desenvolva um relacionamento fraterno com seu pastor, com seus pastores e com a família deles. Faça isso. Fale bem do seu pastor. Novamente, não é bajulação. Infelizmente, muitos pastores sofrem profundamente por causa de comentários maldosos de alguns membros. Defenda o seu pastor. Se alguém o difamar perto de você, defenda-o. Ore por ele. O ajude na caminhada. Faça isso e certamente Deus será glorificado. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, pela pena do apóstolo João, é que nós não devemos imitar aqueles que buscam primazia. Pessoas que se acham suprassumo. E também ele diz que nós não devemos imitar aqueles que são um empecilho ao reino. Meus irmãos, o orgulho de Diótrefes
produziu divisão e oposição à missão. Todavia, como um verdadeiro pastor do rebanho de Cristo, o apóstolo João, ele não ignorou a situação, nem colocou panos quentes sobre o problema. Ele poderia simplesmente, deixa Diótrefes lá, Diótrefes tem causado problemas à igreja, deixa para lá, já tem um problema demais. Não, ele não colocou panos quentes sobre o problema. Ele prometeu, pelo contrário, que indo até aqueles irmãos, ele encontraria Diótrefes para confrontá-lo. Para confrontá-lo. Olha o verso 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrada as obras que ele pratica. O apóstolo João deixa claro que Diótrefes era culpado, meus irmãos, por 4 motivos aqui. Em primeiro lugar, Diótrefes, proferia palavras maliciosas contra os missionários de Cristo. Aqueles lá dos primeiros versos, que saíam por causa do nome. Por isso, se eu for aí, farei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, isto é, acusações falsas, acusações infundadas. Ele iria tratar porque que Diótrefes estava proferindo palavras maliciosas, acusações infundadas. Em segundo lugar, Diótrefes se recusava a receber os missionários de Cristo. E não satisfeito, além de proferir palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos. Ele se recusava a receber os missionários de Cristo. Em terceiro lugar, ele impedia, além de falar palavras maliciosas, além de impedir que os missionários fossem acolhidos, Diótrefes estava impedindo o avanço da palavra de Deus. Em quarto lugar, ele expulsava os irmãos da igreja. E os expulsa da igreja. Ou seja, Diótrefes estava excomungando aqueles que resistiam à sua autoridade. Quando ninguém submetia a ele, quando ninguém obedecia a ele, ele expulsava da igreja. Palavras maliciosas, impedia acolhimento dos missionários, batia de frente, impedindo o avanço da palavra de Deus, expulsava os irmãos da igreja. Diótrefes é um exemplo claro de alguém que é um empecilho ao reino. Você é assim? Você, meu irmão, minha irmã, você é assim? Você tem se comportado como Diótrefes? Irmãos, a igreja é instrumento da missão de Deus. Quem impede a cooperação missionária resiste à própria obra de Cristo. Os irmãos devem se lembrar do encontro do Senhor Jesus Cristo com Saulo. Paulo, outrora Saulo. Saulo não estava resistindo ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Cristo. Irmãos, podemos nos tornar obstáculos quando não somos governados pela graça de Deus. Podemos, ao invés de sermos bênção na igreja, podemos ser maldição. Críticas maliciosas destroem a comunhão. O que Diótrefes estava fazendo em relação ao apóstolo João prejudica a igreja. Precisamos ser, e você precisa ser, eu preciso ser, precisamos ser facilitadores da obra de Deus e não barreiras. E não barreiras. Devemos sempre nos lembrar de que Deus abomina aqueles que semeiam contenda entre os irmãos. Não é isso que nos diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 6, versos 16 a 19? 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profera mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos.
Meus irmãos, temos o dever de nos unir e não de nos separar. Não podemos nos comportar como Diótrefes. Devemos ser agentes e promotores da paz. É assim que nos orienta o Sermão do Monte. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você é assim? Você é um pacificador? Você é alguém que ajunta ou espalha? Você é aquele que na primeira faísca, primeiro fagulha de fogo, você coloca mais combustível, ou você é aquele que logo apaga? Quem é você? Quem é você, meu irmão? Como você tem se comportado? Como você tem reagido na igreja? Quem impede a cooperação missionária resiste à própria obra de Cristo. Outra coisa, ainda pensando em Diótrefes, não se deixe levar por boatos. Cuidado. Nem todo boato acerca de homens de Deus, ou quem quer que seja, deve ser levado a sério. Há muitas acusações falsas e levianas. Nós podemos prejudicar uns aos outros, destruir famílias, lares, igreja. Tenha cuidado com julgamentos precipitados, seja em relação a quem for. É uma orientação bíblica, lá no Evangelho de Mateus capítulo 7, julgamento precipitado. Muito cuidado. Outra coisa, a disciplina praticada por Diótrefes era abusiva. Era abusiva. Quando é preciso, a disciplina deve ser exercida com amor e com lágrimas. Não é algo fácil. Para nós, pastores, presbíteros docentes, regentes, o momento mais difícil é lidar com o tribunal, ou ter que chamar algum irmão para conversar. Nos dói o coração, porque nós olhamos para aquele irmão e nós sabemos que nós podemos fazer bem pior do que ele fez. O nosso código de disciplina, lá no artigo 2, parágrafo único, diz: toda disciplina visa edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros ou faltas, promover a honra de Deus, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio bem dos culpados. Que Deus nos guarde. Líderes, ditadores e dominadores são uma ameaça à igreja de Cristo. Pastores e presbíteros que querem ter a primazia na igreja tornam-se dominadores do rebanho, coisa que nós devemos guardar constantemente no nosso coração, porque não é isso que a Bíblia nos ordena. Em 1 Pedro 5, 2-3, somos exortados, nós pastores, e que Deus tenha piedade de nós. Disse Pedro: pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Nós, presbíteros, pastores, devemos pastorear não como dominadores. Devemos sim, quando necessário, exercer a disciplina, sim, porque é um dos pilares da igreja, mas não como dominadores. Que Deus nos livre desse pecado, também visto ali na vida de Diótrefes, que exercia uma disciplina abusiva. Que Deus nos livre disso. Então, a orientação de João é: não devemos imitar aqueles que buscam a primazia, não imitar aqueles que são empecilho no reino, aqueles que, ao invés de serem bênçãos, são maldição. E também não devemos imitar aqueles que não procedem de Deus. Então notem que depois de ordenar que Gaio não imitasse o exemplo de Diótrefes, o apóstolo João chega a uma conclusão sobre ele. Diótrefes não era um verdadeiro crente. Não era um crente. Olha o verso 11. Amado, não imite o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. João afirma que Diótrefes não era um homem regenerado. Por quê?
Ao praticar o mal de maneira contínua, ele demonstra que não havia experimentado o novo nascimento. O verbo praticar, aí no texto, está no tempo presente, meus irmãos, indicando um padrão de vida, uma prática habitual e não esporádica. O apóstolo João não está tratando de quedas ocasionais, como orou muito bem aqui o diácono Lucas, mas de uma direção predominante da vida. O apóstolo João não está ensinando o perfeccionismo, mas ensinando um princípio espiritual fundamental para todos nós. Quem nasceu de Deus manifesta o caráter de Deus. Não tem outro caminho. Quem nasceu de Deus manifestará o caráter de Deus, mesmo que de forma gradativa, vai se manifestar. Porque enquanto a salvação é pontual, a eleição é pontual, a santificação é progressiva. Quem nasceu de Deus manifesta o caráter de Deus. O novo nascimento não produz apenas uma nova confissão de fé, mas uma nova maneira de viver, de se comportar. O Evangelho, meus irmãos, não é algo apenas que professamos com os lábios, mas é algo profundo que transforma profundamente o nosso coração. Por isso, o nosso comportamento autentica a nossa fé. Foi o próprio Senhor Jesus que disse isso, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, 16 em diante: pelos seus frutos conhecereis. Colhe-se porventura uva de espinheiros ou figo de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. A mesma verdade é reforçada em Tiago, capítulo 3, 11. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode água doce. Meus irmãos, a vida revela a natureza. Uma árvore pode até ser identificada pelo nome que recebe, mas é pelos frutos que sua verdadeira natureza é revelada. É assim. Assim também acontece com o povo de Deus, com aqueles que foram eleitos, daqueles que tiveram seus corações transformados. Não basta dizer que conhece a Deus, é preciso demonstrar pela vida que realmente nasceu dele. Então, o apóstolo João mostra claramente que Diótrefes era aquele que permanecia no pecado, na prática, era algo habitual na vida dele. Não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. A pergunta que devemos fazer é: será que seria um problema imitarmos alguém? Certamente que não. O verdadeiro problema não está em imitar, mas quem escolhemos imitar. E não tem jeito, meus irmãos. A vida cristã sempre se desenvolve em meio a exemplos. A vida cristã sempre se desenvolve em meio a exemplos. Alguns bons, outros ruins, mas sempre haverá exemplos, bons ou ruins, e a vida cristã se desenvolve aí. Por isso, a pergunta inevitável é: quem ou o que você tem imitado? O mundo? Os influencers? Quem? Meus irmãos, nós pertencemos a um povo que nada contra a correnteza desse mundo. Somos um povo chamado para refletir e imitar aquilo que está em perfeita harmonia com o caráter santo do nosso Deus. Somos um povo diferenciado. Somos luz. Não fomos chamados para copiar padrões deste século. E quer ver uma coisa interessante? Normalmente, quando às vezes vou falar em algum lugar sobre
criação de filhos ou a disciplina de filhos, a gente sempre ouve, né? Ah, mas porque tal estudioso fala, porque Beltrano fala, porque não sei quem fala. Eu não quero saber. A palavra de Deus nos é suficiente. O povo de Deus é guiado pelo que Deus diz em sua palavra e não pelos padrões deste século. Lá em casa, e quem é pai passa por isso constantemente. O menino: pai, mas todo mundo faz. Coisa que nós já ouvimos a nossa mãe nos respondendo. Mas lá na escola você não é todo mundo. Mas não é todo mundo. Você é filha da aliança, você é filho do pacto, você é crente, você é um servo de Deus. Nós não nos comportamos assim. Você não é todo mundo. Não somos chamados a copiar os padrões desse século, nem para reproduzir os valores de um mundo caído e rebelde contra Deus. A palavra de Deus nos exorta em Romanos 12, 2: e não vos conformeis com este século. Mas tem uma galera se conformando, amando. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido irmão, querida irmã, jovem, senhor, senhora, crianças, quem vocês têm imitado? Portanto, meus irmãos, precisamos fazer uma pergunta séria e profunda espiritual, e profundamente espiritual. A nossa vida, responda para si mesmo, a sua vida, a nossa vida, confirma aquilo que dizemos crer? A forma como você vive, você fala, você se relaciona, você toma decisões, confirma aquilo que você diz crer? Sua conduta, nossa conduta, revela que realmente pertencemos a Deus? Sua fé, nossa fé, é visível em nosso modo de ver. As pessoas olham para a sua vida e dizem ali: lá vai um crente, ó, ali é crente. Eu lembro quando eu era criança, eu ouvia: ali é crente, é o povo do livro da capa preta. Eu lembro quando eu era criança. Ó o crente, ó. Os crentes chegavam em algum lugar. Eu lembro, pelo menos na minha experiência quando criança, o crente, a gente chegava no lugar, o ímpio baixava a cabeça, envergonhado. Ó, eu lembro da minha mãe: Tiago está chegando aí, pastorzinho está chegando aí. Ó, o crente chegou. Hoje, os crentes entram na roda, brincam, sorriem, dão gargalhadas de brincadeira, às vezes usando o nome do próprio Deus, quebrando o terceiro mandamento, e acha normal, entra na rodinha. Porque, no fim das contas, meus irmãos, aquilo que imitamos revelará quem realmente governa o nosso coração. No final das contas, aquilo que imitamos revela quem realmente governa o nosso coração. João diz para Gaio: não imite Diótrefes, sai fora. Não imite. Não imite. Ele não procede de Deus. Ele não nasceu de novo. Esse não é o padrão para você. E por fim, o apóstolo João diz que nós devemos imitar, e Gaio deveria imitar aqueles que dão um bom testemunho. Gaio deveria imitar o que mesmo? O que é bom, correto? Aquilo que é bom. No verso 12, o apóstolo João apresenta a ele um exemplo digno de ser servido, de ser seguido. Demétrio. João escreve: quanto a Demétrio, ou seja, diferentemente de Diótrefes, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Meus irmãos, Demétrio, diz o texto bíblico, que Demétrio possui um bom testemunho dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja. O próprio modo como ele vivia confirmava a verdade do evangelho. Ele andava na verdade. Além disso, o próprio apóstolo João confirma o testemunho apostólico. Observem algo importante. Demétrio não se deixou influenciar por mau exemplo de Diótrefes. Não se deixou.
Ele também, por outro lado, ele também não saiu proclamando a si mesmo, tocando trombeta, nem divulgando a sua própria piedade. Ele não faz isso. Ele nem segue o exemplo de Diótrefes e nem sai tocando trombeta anunciando a sua piedade. Pelo contrário, foram os outros que reconheceram o seu caráter, os de dentro e os de fora. João diz: todos lhe dão testemunho. Todos dão testemunho de Demétrio. Isso nos ensina, meus irmãos, algo precioso. A graça da verdade forma cristãos cuja reputação é confirmada pela própria verdade. A vida fala, a nossa vida fala. Agora observem também que a conclusão da terceira epístola de João é muito semelhante à da segunda epístola. Para o apóstolo João, não bastava apenas escrever cartas e instruir os crentes. Olha que interessante, ele desejava estar com eles. Ele não queria apenas escrever cartas, textos, ele queria porque queria estar com aqueles irmãos, ele desejava estar com a igreja. Ele diz nos versos 13 a 15, muitas coisas tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Eu quero te ver, eu não queria estar com a igreja. Então conversaremos de viva voz. Os irmãos conseguem perceber a beleza disso? João sabia que algumas coisas são melhor tratadas pessoalmente do que por escrito. Ele queria estar com aquele irmão, ele queria estar com a igreja. E a carta termina com palavras que revelam o espírito da igreja cristã, que deve ser paz, amizade, comunhão. Ele diz: paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos nome por nome. Não diz: eu não quero ficar só escrevendo. Eu quero conversar viva voz. Eu quero estar com vocês. Que belo isso, meus irmãos. Como é belo isso. Isso nos lembra de algo muito importante. Não nos reunimos apenas para adquirir conhecimento. Adquirir conhecimento é muito importante. Demais. Mas também para viver em comunhão uns com os outros. A igreja é uma família espiritual onde há amizade, cuidado e relacionamento verdadeiro entre os irmãos. Não há lugar melhor do que estar dentre o povo de Deus. Irmãos, esses dias eu disse na congregação de Corinto que por amarmos a Cristo, por sermos servos do Senhor, por estarmos unidos a Cristo, a nossa relação com o outro é tão profunda que transcende os laços sanguíneos, por causa da nossa união com Cristo. Então não há melhor lugar para estar do que no meio do povo de Deus. Eu não trocaria a igreja por nada nesse mundo. Pastor, mas a igreja é cheia de gente difícil. Quem não é? A igreja tem gente de todo tipo. Olha para a igreja primitiva. Lá tinha Ananias e Safira. Tem gente fraca, gente doente, tem gente de todo tipo. Mas é por essa igreja que o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida. É essa igreja que Ele amou desde os tempos eternos. É no meio dessa igreja que nós devemos querer estar constantemente. Eu quero finalizar aqui com as aplicações. Demétrio tinha um bom testemunho confirmado pela verdade, meus irmãos. Seu testemunho era conhecido por todos. E uma das palavras-chave dessa terceira epístola é a palavra testemunho. Observem, repete no verso 3, no verso 6 e no verso 12. Então, cada crente é uma testemunha. Não há neutralidade. Todo crente é uma testemunha. Seja boa ou má, mas todo crente é uma testemunha.
No entanto, é preciso deixar claro que o bom testemunho não nasce de um esforço moralista. Temos que tomar cuidado também com o moralismo. O testemunho cristão, o testemunho verdadeiro, nascido, que brota de um coração regenerado, não é esforço moralista, mas da graça de Deus que opera em nossos corações, nos dando da sua graça para darmos o bom testemunho. A evidência externa revela a obra interna do Espírito Santo. Não podemos esquecer disso. A vida cristã, outra coisa, a vida cristã não é vivida no isolamento. Deus, em sua providência, nos dá modelos visíveis de piedade para que aprendamos por meio deles como a graça da verdade se manifesta na prática. Deus nos dá modelos visíveis na igreja de exemplos. Lembra que eu citei pela manhã do irmão Ângelo Tuca, lá da congregação de Bocaiúva? Como o senhor vai, irmão Ângelo? Como está o senhor? Aí ele fala: graças ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estou bom não? Estou bem não, pastor. Você olha para aquele irmão já avançado de idade, você é um exemplo de piedade. Deus nos dá em sua providência modelos visíveis de piedade para que aprendamos por meio deles como a graça da verdade se manifesta na prática. Meus irmãos, a imitação faz parte do discipulado cristão. Ver alguém perseverar, ver alguém servir com humildade, manter fidelidade a Deus em meio às pressões, às dificuldades, fortalece a nossa própria caminhada. A cultura em nossos dias imita celebridades, a igreja imita os santos, a igreja imita os crentes. Quem você está imitando? E mais, eu te pergunto, você é um bom exemplo a ser imitado por seus filhos, por seu esposo ou esposa, pelos irmãos da igreja ou pelos colegas do trabalho? Pense sobre isso. Ao exortar, não imites o que é mal, senão o que é bom, o apóstolo nos chama a olhar para modelos piedosos. No entanto, acima de todos esses exemplos humanos, o Senhor Jesus é o padrão perfeito e definitivo. Ele é o homem perfeito, Ele é o homem maduro, Ele, o Senhor Jesus Cristo. Homens piedosos são referenciais úteis, mas são falíveis, caem. Um homem segundo o coração de Deus caiu. O Senhor Jesus, porém, não buscou a primazia, antes esvaziou a si mesmo. Não impediu o avanço do reino, antes entregou-se por ele. Não falou maliciosamente, antes falou de graça e verdade. O Senhor Jesus não causou divisão na igreja, antes reconciliou pecadores miseráveis com Deus. O Senhor Jesus é a personificação da graça e da verdade. Meus irmãos, concluindo, João não está simplesmente, repito, nos dando um conselho moral. Ele nos está apontando para a própria obra da graça de Deus na vida do cristão. Porque o bem verdadeiro não nasce do esforço humano, mas da transformação que Deus opera em nós, pela verdade do Evangelho. E quando nós olhamos para as Escrituras, vemos que o modelo perfeito do bem, repito, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que viveu em perfeita santidade. Ele é aquele que jamais imitou o mal deste mundo, mas que tudo o que fez foi de acordo com a vontade do Pai. Em sua vida, na vida do Senhor Jesus, vemos a verdade encarnada. Em seu caráter, vemos a bondade perfeita. Em suas obras, vemos o padrão que Deus requer. Mas devemos lembrar, Cristo não é apenas o nosso exemplo, Ele é também o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Porque muitas vezes falhamos, porque muitas das vezes caímos, falhamos em rejeitar o mal, falhamos em imitar o bem. Nós somos assim.
Porém, na cruz, Cristo morreu pelos nossos pecados e pela sua graça nos concede um novo coração. Assim, meus irmãos, unidos a Ele, passamos a viver uma nova vida. Portanto, se queremos imitar o bem, devemos olhar para Cristo, confiar em Cristo, andar como Cristo andou, pois é a graça da verdade revelada nele que nos transforma, para que rejeitemos o mal e reflitamos cada vez mais o caráter de nosso Senhor. Ele é o homem perfeito. Ele é o Senhor Jesus Cristo. A graça da verdade nos chama a rejeitar o mal. Que Deus aplique essa verdade em nossos corações. Fiquemos de pé, meus irmãos. Nós oraremos, depois cantaremos o hino de número 299, Renovação, seguido depois da bênção apostólica. Senhor Deus, graças te damos por esse dia precioso que ainda não terminou, o dia do Senhor. Que dia abençoado, que dia maravilhoso, ó Deus. De fato, fomos à feira da alma. Obrigado por falar a nós. Obrigado por nos nutrir. Obrigado por nos corrigir, nos encorajar, nos exortar, nos repreender. Graças te damos, ó Deus. Graças te damos pelo privilégio de cultuar o Senhor. Nós, pecadores salvos pela graça. Ó Deus, nos ajude a não imitar o mal, a não buscarmos modelos deste mundo caído, mas sim na igreja, nos santos, naqueles que são piedosos. Ó Deus, por favor, nos livre também do mero moralismo, mas que possamos entender que o que o Senhor faz em nós é resultado da bênção e da graça do Senhor em nosso coração. Porque se dependêssemos de nós mesmos, estaríamos fadados ao fracasso, à desgraça, ó Deus. No entanto, olhamos para o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o homem perfeito, o padrão perfeito e definitivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o padrão perfeito e é para Ele que devemos olhar. Abençoa meus irmãos, abençoa a Tua igreja, ó Deus. É que eu te oro, em nome de Jesus.